Olá, tudo bem? Um assunto que é muito utilizado nos últimos anos em romances, filmes e especialmente em novelas, aliás, em muitas novelas, é a reencarnação. A palavra até está aí na sua tela, reencarnação. E note que existe um ponto de interrogação ao lado. Esse ponto de interrogação nos remete à pergunta: o que diz a Bíblia sobre a reencarnação? Ou talvez ainda poderíamos perguntar: é possível alguém ser cristão, discípulo de Jesus e acreditar na reencarnação? Infelizmente para alguns, mas seguindo uma coerência na palavra, eu preciso dizer que isso não é possível. A Bíblia não ensina a reencarnação. Talvez você já tenha lido alguns textos, e eu inclusive quero dizer que já li, muitos textos, até mesmo de Allan Kardec, citando algumas passagens bíblicas, como por exemplo dizendo que João Batista seria a reencarnação de Elias, enfim. Eu acho bastante desconfortável usar uma e outra parte da Escritura que tem todo um contexto que aponta para um outro ensinamento para defender uma e outra tese. Então quero realmente afirmar que uma coisa são os escritos e as codificações de Allan Kardec e o outro é o ensino e a obra de Jesus. Por mais que em algum momento se fale em amor, graça, luz, mas são ensinos bem distintos. Eu quero convidá-los a apenas acompanharem uma lógica simples. Você sabe, especialmente se você já leu algo sobre isso, que a reencarnação e o ensino espírita está baseada na lei do karma. A lei do karma, você pode procurar, nada mais é do que o fato de que nós pagamos pelos nossos erros. Ou seja, uma pessoa está vivendo nesta vida pagando pelos erros que cometeu talvez em outras vidas. Ao ponto que o processo de redenção, de salvação, eu mesmo sou então o meu salvador, porque eu mesmo então vou pagando pelos meus pecados. Você pode nem ser grande conhecedor da Escritura Sagrada para saber que a cruz é o centro do ensino do Senhor Jesus e que Ele morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Gálatas, capítulo 2, versículo 21, nos diz que se nós somos justificados ou aceitos por Deus ou redimidos ou temos uma evolução por causa das nossas obras, então a obra de Cristo na cruz foi em vão. Se você lembrar talvez de algumas situações que Jesus vivenciou, por exemplo, na cruz do Calvário, quando aquele homem que morreu ao seu lado, antes de morrer em sofrimento, se arrepende, busca a graça de Jesus, Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não diz assim: olha, você primeiro vai passar por um processo de evolução, viver várias vidas para pagar seus erros aqui realizados, vai reencarnar várias vezes. Não, ele diz: hoje você estará comigo no paraíso. Mostrando assim, olha, poderia citar centenas de situações bíblicas que mostram um ensino contrário à reencarnação, mas bem direto, Hebreus 9, 27. Ele nos diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Ou seja, uma única vida. O Deus vivo revelado pela Bíblia é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que vivem neste ser singular. Quando fala assim que ao homem está ordenado morrer uma só vez, fala em uma só morte. Mas a Bíblia lá em Apocalipse fala, é verdade, da segunda morte. Mas quando fala da segunda morte, por exemplo, em Apocalipse 2:11, está falando da condenação. E ainda diz que aqueles que estão em Jesus, porque nós somos justificados ou aceitos por meio da fé, aqueles que creem em Jesus, eles não passarão nem mesmo pela segunda morte. Jesus, o nosso Salvador, na sua misericórdia, Ele nos perdoa hoje. Se você quer uma nova vida, não precisa esperar uma reencarnação. Jesus te dá a oportunidade de viver essa nova vida hoje, pelo seu perdão, pela sua graça.
quando ele, antes de falecer, antes de morrer na cruz do Calvário, disse: está consumado. Essa palavra em grego, no texto bíblico, na escritura, é tetelestai, quer dizer, tudo está pago, tudo foi concluído para redimir as pessoas, de forma que agora elas são salvas por meio da fé. E esta fé que nos garante o perdão nos ajuda a viver em paz já nesta vida e também para a eternidade. Portanto, nesse assunto, um tanto quanto polêmico talvez, de hoje, respondendo sobre a reencarnação, eu preciso dizer que a Bíblia fala sobre a ressurreição. 1 Coríntios 15, Cristo ressuscitou e Ele promete que nós também ressuscitaremos. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, quem porém não crer será condenado. Na verdade, então, o grande conforto não está em outras vidas ou na chance de se redimir em uma série de novas vidas. O grande conforto não está na reencarnação. O grande conforto está na encarnação, quando Jesus, o Deus vivo, se fez carne. João, capítulo 1, versículo 14. Habitou entre nós, pagou pelos nossos pecados e oferece a você gratuitamente o perdão e a vida e a salvação. Fique com este Jesus. Até a próxima.